compartilhar aí com vocês isso aí, não é? Você já tem um tema aí bem sugestivo, são os reis do reino, não é? E nós temos lá o verso de Apocalipse que diz que Jesus é o rei dos reis. E por muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo que Jesus é o rei dos reis que hoje governam na terra, não é? E falando dos reis dos homens, e na grande realidade a Bíblia não se dirige nesse sentido, embora Jesus seja soberano sobre qualquer ser humano, e ele faz subir como descer, e pode dar o controle e tirar o controle da mão dos reis. Mas quando a Bíblia menciona sobre rei dos reis, a Bíblia está falando sobre a igreja, sobre o papel que a igreja definitivamente exercerá junto a Cristo no final dos tempos. Mas hoje eu já posso, na conclusão na verdade, né? Mas hoje eu já posso me enxergar ou pensar como alguém que exerce uma influência de rei na terra? Claro que sim. Podemos, e a gente vai comentar algumas coisas sobre isso, sobre essa questão da qual tipo de influência que nós temos exercido hoje como cristão, como filhos de Deus, como representantes do céu na terra. Já ouvi alguém falar, pastor, e eu vou responder uma pergunta como se tivesse sido dirigida a mim, que eu ouvi alguém falando. Mas pastor, espera aí, se eu sou filho de rei, eu sou príncipe. Um príncipe empossado, ele é rei. Quando um príncipe está empossado, ele é rei. E quando, a partir do momento em que o testamento foi inaugurado por meio da morte do testador, Jesus te deu a autoridade para ir no nome dele e fazer aquilo que ele estava fazendo. Então você tem a autoridade de rei para governar, para administrar aqui na terra. É a mesma autoridade que Deus deu para Adão lá na sua formação, que ele governe e domine. Fale comigo assim: eu governo e domino sobre as circunstâncias da minha vida e sobre a terra. Isso aí. Pastor, mas isso é gritante. Não, Salmo 118, 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens e seus filhos. Só quero despertar aí o espírito de vocês para coisas ricas que Deus tem para a gente. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Presta atenção. Quem é que reina em vida? Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Então, qualquer um vai reinar? Não, existe um caminho, um meio pelo qual Deus realiza isso. Podemos dizer que existe um canal que é liberado para que esse governo de Deus passe pela vida de cada um dos seus filhos, por meio da sua vida, e Deus reine sobre a terra. Quando nós olhamos, por exemplo, o ministério de Jesus, que a gente às vezes tem que tirar isso da mente, essa mistificação, mas pastor, era Jesus que estava aqui, sim, era Jesus. Mas em João, capítulo 12, 14, 12, ele diz assim, olha, 12, 14, ele diz assim, olha, aquele que acreditar em mim, que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Agora, a pergunta é, quantos, hoje, vamos falar da nossa geração, quantas pessoas ou quantos ministérios nós temos assistido pessoas fazendo obras maiores ou semelhantes às de Jesus? Muito pouco. Por quê? A igreja foi, as pessoas, a igreja, os cristãos foram roubados. Na verdade, roubados dessa mentalidade. É tanto que quando nós falamos aqui para nós, não é, para o oriental, você é um rei num reino, e as pessoas dizem, não, rei é Jesus. Não, a Bíblia diz que aqueles que recebem a graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Talvez este seja um dos assuntos que mais foi disperso dos pensamentos dos cristãos, e isso é real. Olha só, se um elefante não sabe a força que possui, ele pode ser preso por um barbante. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Eu falei aqui umas 2 semanas atrás, uns dias, já falei umas 2 vezes isso, que nós temos vivido
um tempo de naturalidade. Inclusive, hoje eu estava falando para o Henrique, nós temos vivido um tempo de um cristianismo natural, ou seja, nós aprendemos o que é cristianismo, mas nós não liberamos o fluxo do poder de Deus na terra. A grande realidade é que ainda o inferno tem governado mais as coisas na terra do que Deus por meio dos seus filhos. Nós temos sido uma saída muito pequena, a igreja tem sido um fluxo muito pequeno da liberação do governo de Deus. E Jesus disse, eu vim trazer o reino, eu vim estabelecer o reino. É uma linguagem que Jesus usa nos evangelhos. Ele diz, eu vim fazer isso. Agora, presta atenção, Jesus multiplica-se. Jesus se multiplica. Quando Jesus diz, olha, convém que eu vá para que venha o Consolador. Qual é o papel do Consolador? Produzir multiplicação. Jesus, em 3 anos e meio, forma 12 homens. O Espírito Santo, numa única manifestação, batiza 3.000. 3.000 pequenos cristos foram estabelecidos na terra. 3.000 saídas da glória de Deus, dos céus, foram abertos na terra. E a Bíblia diz que em menos de 50 anos, depois da inauguração da igreja, quase toda a humanidade daquela época havia sido evangelizada, alcançada, através da manifestação do poder de Deus. Hoje nós temos aí ainda 1/4 do planeta que não foi alcançado pelo evangelho. Então significa que essa ideia de reino, de governo, de domínio, ela foi roubada da mentalidade dos cristãos. E os cristãos estão buscando tantas coisas, menos aquilo que é mais importante, não é? Para que eles possam exercer verdadeiramente o domínio sobre a terra. Pode ser que a ideia de rei jamais tenha passado pela sua cabeça, mas é uma das posições que Deus espera que os seus filhos assumam na terra. Ele ainda guarda, depois de 2000 anos, né? Sujeitar e dominar é função de rei. Foi o que Deus disse na criação do homem. Sujeitar e dominar. Pastor, espera aí, mas Deus quer que eu sujeite. Isso é função de rei. Sujeitar e dominar é função de rei. E quando Deus cria Adão, no espírito, isso está somente no espírito, infelizmente, da igreja, de muitos cristãos, não é? Quando Deus cria Adão, Deus diz assim, olha, sujeitai e dominai a terra. Hoje nós encontramos, infelizmente, uma igreja que era para ser uma violência contra o inferno, uma violência contra as astúcias da mentalidade humana limitada. Ela é uma igreja, infelizmente, os cristãos ainda estão muito coniventes com o mundo, meio que em cima do muro. Algumas coisas não é tão ruim, algumas coisas não é assim, porque falta o poder de Deus para se opor a isso e quebrar essas fortalezas que o diabo tem construído, não é? E nos afastando dessa realidade de Deus, não é? Sujeitar e dominar é função de rei. Foi o que Deus disse na criação de Adão, sujeite e domine a terra. Reis não precisam correr atrás de dinheiro, eles herdam. Então, se o nosso objetivo continuar de caminhar com Deus, está baseado apenas em recursos, estamos perdidos, não estamos exercendo o que nós fomos deixados aqui para exercer. Porque reis não precisam correr atrás de dinheiro. Se todo o nosso fluxo de vida, todo o nosso movimento está esperando um saldo positivo na conta, muito dinheiro, muitas bênçãos financeiras, esquece, seu propósito está torcido. Reis não precisam correr atrás de fama, eles herdam. Já nasce rei. Você nasceu de novo, quando você nascer, nunca será mais justo, mais filho de Deus do que o é no dia em que nasceu de novo. Eles herdam, não precisa disso. Reis não precisam correr atrás de nome, eles herdam. É tudo herança. Nós não precisamos estar desesperados, correndo. Pastor, que eu preciso de fama, que eu preciso, sei lá. Eu preciso de fama, eu preciso que me vejam, eu preciso me propagar a minha imagem. Reis não precisam disso. De forma, sabe por quê? Eles herdam. A Bíblia diz lá em Apocalipse, não está aqui, não está no slide. Eu não vou me deter, que eu quero, essa mensagem deve ter uns 12, 15 slides, eu acho. A Bíblia diz que em Apocalipse, que diz, aquele que perseverar até o fim, ele receberá um novo nome.
é uma herança. Tem um novo nome guardado para você, é melhor do que qualquer coisa que você possa querer lutar para receber aqui nessa vida. Reis não precisam correr atrás de glória, eles herdam. Meu Deus do céu. Fica muito pouco para a gente lutar, para a gente buscar. Muito pouco, na verdade, uma coisa só. Uma coisa só. Reis não precisam correr atrás de glória, eles herdam. Veio glória de novo, isso é bom. Porque o que tem de gente correndo atrás de glória foi um erro que acertou, né? Não precisam, eles herdam. Reis precisam aprender a reinar. É isso que a gente precisa. A gente precisa viver a nova vida. Aprender a viver a realidade que a gente, se nós aprendermos a viver a nova vida, nós não precisamos nem nos esforçar, ficar desesperado tentando convencer alguém de que Jesus é bom. A Bíblia diz que Deus, por meio da igreja, por meio da manifestação dele na igreja, ele mostra aos principados e potestades a sua bondade. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Está entendendo aí, gente? Você que está em casa, o pessoal que está aqui. Você está entendendo que tudo que nós precisamos, olha só, nós não precisamos correr atrás de dinheiro, não precisamos correr atrás de fama, de grande nome, não precisamos correr atrás de glória, só precisamos aprender a viver essa nova vida que Deus nos deu. Ele diz, você é nova criatura, vive essa nova vida. 1 Coríntios 4:8, Paulo diz assim, vocês já têm tudo o que querem? Vocês já têm tudo o que querem. Na verdade, ele está transtornado, porque o pessoal se tornou orgulhoso, infantis, né? Vocês já têm tudo o que querem, vocês já se tornaram ricos, é como se estão tentando correr independentes. Ele diz assim, chegaram a ser reis, e sem nós, né? Mas aqui ele não questiona esse posicionamento. Como eu gostaria que vocês fossem reis. Como eu gostaria que você já estivesse posicionado, exercendo domínio contra aquilo que se opõe ao que vocês foram propostos. Porque se vocês já fossem, já estivessem nessa posição, para que nós também reinássemos como vocês. Acho que essa deve ser o clamor da igreja, né, do Espírito. Qual é a visão real que você tem de si mesmo? Não é a projeção que você mostra para o mundo, mas a matriz revelada no seu interior. Não é a imagem que se mostra para o mundo. Não é? A imagem de uma pessoa, a gente encontra hoje, as pessoas, não sou contra, ninguém está projetando a sua vida no Facebook, mas nós encontramos hoje um número muito grande de pessoas que acabaram de postar uma imagem no Facebook de felicidade, casamentos felizes, e aí você fica sabendo que se separaram, de filhos abençoados, fica sabendo que estão usando drogas, de pessoas próximas você fica sabendo que estão passando fome, e sabe isso chama-se imagem projetada para tentar convencer as pessoas de que é feliz. Eu não estou falando dessa imagem, estou falando da matriz, daquela que é revelada no coração. É a partir daí que Deus vai trabalhar com os filhos dele. É a partir do coração. Jesus disse, é do coração do homem que procedem tanto as fontes da vida, quanto os erros, desacertos. Então, qual é a visão real que você tem de si mesmo? Né? Não a projeção, mas a matriz. Como você se vê? É a partir desse ponto que nós, quando a graça se torna uma pessoa para o seu entendimento, e você passa a se relacionar com ela, o poder influenciador da graça começa a dominar os ambientes através da sua vida. Isso é maravilhoso, gente. Sabe o que é a graça? Para a maioria, ou um número muito grande da igreja, a disposição de Deus dar coisas sem ninguém merecer. Para um número gigantesco da igreja, a graça é a bondade de Deus para dar coisas que as pessoas não merecem. Outro ponto da graça, a bondade de Deus para perdoar os pecados de pessoas, das pessoas, sem que elas tenham feito nada para merecer o perdão. Mas na realidade, a graça é uma pessoa. E quando a gente entende que a graça é uma pessoa, a gente passa a se relacionar com ela, então o domínio, o governo, a ação dessa graça passa a fluir através de nós. Nós estamos vendo chuva, parou agora, né, mas estávamos ouvindo chuva quando eu comecei aqui a pregar.
E deve ter um cano que libera a água da laje, por isso que eu estava ouvindo aqui do lado de fora. Um cano que libera toda a água que cai da laje. Eu espero que ele tenha liberado toda a água de verdade, não tenha deixado nada cair aqui para dentro, porque esses dias caíram, né? Tem um cano que libera toda a água que cai da laje. Essa conexão de liberação da graça. É a graça que vai exercer poder, governo. No domingo, eu trouxe aqui uma mensagem falando sobre o governo de Zorobabel, que Deus disse para ele: Zorobabel, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Debaixo de aclamações de graça, você vai destruir essa montanha. Então, é a graça governando por trás de tudo, através da sua vida. Quando ela se torna uma pessoa para você, no seu entendimento, e você se relaciona com essa pessoa, a presença dessa pessoa produz através da tua vida a força que vai governar, desde a mais terrível pressão até a menor pressão. Então, a Bíblia fala da ação, da manifestação de Cristo por onde ele passava de uma forma sobrenatural. Romanos 5:20 está escrito: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, com o propósito, com o objetivo de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Presta atenção que ele diz, olha, assim como o pecado, vamos lá, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça. Você entende? Num relacionamento onde eu absorvo, Paulo diz em 2 Coríntios que nós somos transformados segundo a imagem de Jesus, quando contemplamos ele. Somos transformados, conformados com a realidade de quem ele é. Quando a gente olha em Gênesis, a Bíblia diz assim que Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando ele cria, ele diz assim, agora governe e domine. Só que Deus cria o homem à sua imagem. E a semelhança é nesse relacionamento do dia a dia com Deus, onde você começa a fluir e acontecer igual a Deus. Funcionalidade, funcionar como Deus funciona. Como Deus funciona, influenciando, tocando nas pessoas, movendo a ação do inferno, sabe? Mostrando, bagunçando, podemos dizer assim, os projetos de Satanás. A justiça torna-se, veja isso aí, gente, a justiça torna-se o canal por onde a graça estabelece o governo de Deus na terra. Quanto maior for a revelação da justiça, maior a capacidade de governo. Quanto maior eu tenho revelação da justiça na minha vida, quanto mais livre eu sou, mais eu tenho poder de ação. É muito legal, porque em Gálatas, eu vou até abrir aqui para vocês, gente, que eu não peguei, para não aumentar muito, mas não tem jeito. Presta atenção, quando nós falamos de rei, Gálatas capítulo de número 5, você que está em casa aí, se puder abrir, o pessoal aqui vai ter, pastor Cássio consegue colocar aqui, coloca aí Gálatas 5, 22, coloca. Eu ia abrir aqui, mas coloca para a gente. Quando nós falamos de rei, nós falamos de soberania. Nós falamos de soberania. Não soberania sobre o rei dos reis, mas soberania no território onde o rei domina. Se o rei não tiver soberania, porque quem estabelece as leis de um território é o rei. Nós vivemos a democracia, nosso país vive a democracia maravilhosa, mas quando nós falamos do reino de Deus, não tem a ver com democracia, tem a ver com o governo de Deus. E quem Deus estabelece tem o governo. Quando os homens chegaram para Pedro e os apóstolos e falaram, olha, a gente solta vocês, a gente deixa vocês ir, mas não fale mais o nome desse Jesus. Ele diz assim, olha só, convém que a gente obedeça a Deus ou aos homens. E ele está falando daqueles que tinham controle sobre as situações. Então ele está dizendo, cara, com vocês aí, vocês podem democraticamente resolver isso, mas com a gente não, com a gente é reino.
E o reino Deus estabeleceu e a gente vai sair pisando e conquistando. Diga graças a Deus. Isso é muito importante você entender isso. Dá uma olhada no que diz em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, o resultado de um contato, de um mergulho, de um relacionamento, que aliás é isso que a gente vem falando o tempo inteiro, não é? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, pode seguir, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só quero pegar os 9 pontos, as 9 características do Espírito, não é? Mas para a gente pegar o final aí, ó. Contra estas coisas, quem flui nessas coisas, quem se move nessas coisas, não está sujeito à lei. Ou seja, a lei não tem governo, poder sobre quem se move dessa forma. Está dizendo, se você compreender e você fluir nessas coisas, cara, comando e o céu se move. Batmani disse assim, a terra governa o céu por meio da oração. Mas é todo mundo? Claro que não. O pessoal ora e nada acontece. Porque não compreende, eles foram roubados de uma mentalidade. Como eu me coloco em oração? Eu me coloco em oração como pobre, miserável, cego, nu e derrotado? Ou eu me coloco em oração como filho de Deus, o herdeiro das suas promessas? Voltou lá isso. Quanto maior for a revelação da justiça, maior a capacidade de governo. Enquanto houver condenação e autojustificação, a semente da justiça fica infrutífera. Enquanto no coração dos filhos, presta atenção, gente. Aqui eu não estou pregando, não quero colocar no coração de vocês uma hipocrisia de que eu fiz errado e não me sinto mal por isso. Na verdade, quem faz errado não se sente mal, ou não é nova criatura, ou cauterizou a consciência espiritual de tal forma que dificilmente vai ouvir a voz de Deus. Porque os filhos de Deus, se andarem errado, eles sabem que estão errados. Não é? Enquanto houver condenação e autojustificação, a semente da justiça fica infrutífera. Enquanto eu não tenho liberdade, a liberdade no fluir do Espírito, enquanto eu não recebo essa obra realizada, é por meio da justiça que a graça governa. É por meio, a justiça é o cano, é o canal, é por meio, através dela. E vocês foram feitos justiça de Deus. Fale comigo, eu sou justiça de Deus. Fale, através da minha vida, Jesus governa a terra. Aleluia, meu Deus. Gente, é comandar e ver acontecer. É comandar e ver acontecer. Experimentem isso. Isaías 32:17 diz assim, mas o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça, tranquilidade e confiança para sempre. Olha aí, ó. Vocês são justiça de Deus. O fruto da justiça é paz. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos ou fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Vou voltar para lá. O fruto da justiça é? Você é? O fruto da justiça é? Então o que brota da tua vida é paz. Não pede paz, viva a paz. Não pede, viva. Não, a laranja não pede para produzir laranja, ela produz laranja. Viva a paz, promova a paz. Aleluia. Ele vai fluir através da tua vida, acontecer. E o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Ele diz o que acontece em tua vida e através da sua vida. O que acontece em tua vida e através da sua vida. 2 Coríntios 5:21, pegamos aí, né? Pergunta, o que você representa? Tribulação ou paz? Desespero ou segurança? Dúvida ou certeza de direção? Se você é justiça, estas respostas na prática salvam vidas. Não só a nossa própria, mas tudo que está em volta é influenciado porque nós fomos feitos reis nessa terra. Diga graças a Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus você foi feito justiça e estabelecido por Deus para representar o reino dele aqui na terra. Esta é a sua realidade em Cristo. Um rei do reino. Não é o rei do reino.
porque não é uma ação isolada. O rei do reino é Jesus, mas nós reinamos com ele. Apocalipse 5:9, e eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Sabe que uma coisa que a gente tem, às vezes a gente faz, gente, que até eu já errei nisso, a gente amaldiçoa a terra que não tem mais jeito. E com isso a gente foge da responsabilidade de estabelecer o governo de Deus. Vou repetir, porque até eu já errei nisso. Você que está em casa e está me ouvindo, a gente amaldiçoa a terra dizendo que não tem mais jeito, que agora é daqui para pior. E a gente foge da responsabilidade de promover a transformação do nosso ambiente. Pode ser que a grama do vizinho não fique verde, mas a minha vai ficar. Pode ser que muitos não vejam a paz ou não vivam, mas Deus disse que eu posso viver em paz aqui. E eu vou viver em paz, graças a Deus. A glória de um rei não está apenas no fato de ele ser rei, e sim na sua capacidade de governar e influenciar. Governo e influência de vida diante do povo. Não é apenas no fato de ser rei. Porque embora ser rei já seja uma herança, mas a glória dele não está apenas nisso. Existe um fluir através desse rei, que é a influência que ele libera através do seu povo. Dá uma olhada, 1 Coríntios 4,18 diz assim, ó, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, e se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em manifestação de poder. Olha o que Paulo está dizendo, cara, vocês estão um monte de palavras falando, que pode, que faz isso, que faz aquilo, só blá, blá, blá. Eu vou ver o que acontece através da vida de vocês, porque o reino, os reis do reino fluem em poder, em influência, em transformação. Nós tínhamos uma música que é do Agente Transformador, Asas da Fé, né? Somos agentes transformadores, Asas da Fé. É isso aí. É isso aí, gente. Paulo disse, eu vou aí, vou ter com vocês. Se Deus permitir, eu vou até aí, vou ver toda essa arrogância, toda essa petulância de vocês, se realmente tem algum poder nisso. Porque o reino de Deus não é blá, blá, blá. O reino de Deus consiste em poder, e não em palavras somente. Todas as vezes que você dá ouvidos aos pensamentos de derrota e age de acordo com eles, você está permitindo a inibição desta glória que Deus quer manifestar através da sua vida para o mundo. Todas as vezes, eu sou um coitado, eu não consigo, eu não posso. Legal, a liberdade consiste em a pessoa não ter uma corda amarrada no pescoço para fazer aquilo que Deus quer. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que tudo que eu semeio, eu colho. Se as minhas palavras, as minhas atitudes, todas as ações, o conjunto da minha existência é declarado como uma semente nessa terra, então eu estou inibindo aquilo que Deus quer fazer através de mim. Alguém de cabeça levantada, de pé, como nós encontramos na Bíblia inteira, lá de Gênesis até chegar em Apocalipse, todas as vezes que Deus se manifestou para um homem, que ele se dobrou, caiu, Deus disse, levanta que eu quero falar contigo. Diga aleluia, isso é demais. Ele traz isso. Se você olhar para o Jesus morto na cruz, ele não morreu numa cruz deitado no chão. É para cima, para que as pessoas que o contemplem de pé. Contemplem de pé. A Bíblia diz que Jesus subiu, não desceu. Subiu, está sentado acima, à direita de Deus.
para que a igreja esteja de pé, sabendo que há um desejo de manifestação do poder de Deus através de sua vida. Estamos fechando já. Eu já vi os 5 minutos ali do Cássio. Não é? João 17, 22, Jesus diz assim, na oração: dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Presta atenção, gente, como é que o mundo vai saber? Pastor, porque a gente anda unido, porque eu entendo que quando eu estou em conexão com um relacionamento com Deus e uma comunhão com a igreja, o poder se manifesta. O mundo, muitas vezes, se apresenta mais unido do que a própria igreja. Mas Jesus disse, eu dei-lhes a glória para que eles sejam capazes de estarem unidos, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Olha lá, a palavra glória que Jesus usa ali, olha, é a mesma glória que ele tinha. Doxa, honra, renome, glória, uma qualidade especialmente divina, a manifestação silenciosa de Deus, esplendor, a influência de Deus através de uma pessoa. Sabe quando Jesus desce do barco, pisa na terra, na ilha de Gadara, a Bíblia diz que, não diz que Jesus falou alguma coisa, diz que quando ele pisou na terra, o endemoniado, o demônio, saiu do cemitério e veio de encontro a Jesus na beira da praia. A influência de Jesus, a glória que estava sobre ele. Ele disse assim, vou voltar aqui a passagem, dei-lhes a glória que me deste. Doxa, honra, renome, glória, uma qualidade especialmente divina, a manifestação silenciosa de Deus. E a palavra hebraica acabou, não é? Ser pesado, o peso da presença de Deus. Ambos os termos transmitem o valor intrínseco e infinito de Deus. Substância, essência, essa é a glória. Jesus disse, eu dei para eles a mesma glória, o mesmo poder, para que eles reinem em vida, para que andem como filhos, para que se posicionem como homens e mulheres de Deus. Nós encontramos a igreja andando na periferia da vida, não estou falando de morar na periferia da cidade, na periferia da vida, cristãos de cabeça baixa, cristãos se humilhando, cristãos que vivem no pé do altar só pedindo. Reis distribuem, gente, reis dão, aleluia, eu queria pular aqui, sei lá, né? É isso aí, ó, para vocês. Deus abençoe vocês com essas verdades transbordando os seus corações. Que Deus possa fluir no coração de vocês e vocês comecem, faça como eu. Dê uma repassada em teu coração, em tua mente, dentro de você. E diz o que é que eu estou fazendo com a pessoa que mora dentro de mim, que foi capaz de me transformar. O que é que eu estou fazendo, se ele diz assim, ide por todo mundo, prega o evangelho. E os discípulos saíram fazendo isso, e a Bíblia diz que demônios eram expulsos, doentes eram curados, pessoas eram transformadas, e Deus veio cooperando com eles por sinais e maravilhas. O que é que nós estamos fazendo? Sentado em nosso canto chorando, mergulhado em nosso abismo pessoal e dilatando as nossas misérias, ou sentado no banco de uma igreja, esperando que Deus faça transbordar bênçãos, ou estamos liberando como rei? Eu coloquei uma frase aqui que eu não sei o que aconteceu com ela, quer ver? Deixa eu ver, vou voltar aqui um pouquinho, gente, segura aí. Acho que eu passei por ela aí, nem... Sei lá, está por aí, ou cortei. O diabo não quer o seu dinheiro. Não veio, não. O diabo não quer o seu dinheiro. O diabo quer a sua influência. O diabo não quer o dinheiro de ninguém. O diabo chegou para Jesus e disse assim, eu te dou tudo que você está vendo. Tudo que você está vendo. Todas as riquezas que você, dessa terra, eu dou para você. Não é isso que eu quero. Se você prostrado me adorar, ele quer influência. Ele quer a tua capacidade de ação. A tua capacidade de movimento. É isso que o inferno quer dos filhos de Deus. Ele não quer o dinheiro de ninguém.
A igreja fica correndo atrás de dinheiro, as pessoas correm atrás de dinheiro, as pessoas vão para a igreja por causa de dinheiro e continuam na igreja por causa de dinheiro, as pessoas vão para a igreja por causa de cura e continuam na igreja por causa de saúde, as pessoas vão para a igreja por causa de casamento e continuam na igreja por isso. Não é errado ir para a igreja por isso, o errado é não compreender que quando você recebe Jesus em tua vida, você recebe o maior de todos, aquele que tem o governo de tudo e quer governar através da sua vida, para que você viva em liberdade. Paulo diz lá aos Coríntios, o Espírito é o Senhor, e onde Ele está, a liberdade. Liberdade para quê? Para governo, liberdade para agir, liberdade para me manifestar. Que você se manifeste como filho de Deus, que é isso que não só a humanidade espera, mas toda a natureza diz que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém, gente?